Muito obrigada por você estar dispondo do seu tempo. É um recurso muito escasso hoje em dia e a tua generosidade de falar, né? Obrigada pelo aceite, dizer que eu te admiro muito, muito mesmo. Opa. Brigadão. Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal que vai estar vendo esse nosso movimento, esse nosso bate-papo. Muito bem. Primeiro, também agradecer a você, Thaís Rosa, o convite que você fez, né, para eu poder estar compartilhando aí com o seu público um pouco desse conhecimento acumulado aí ao longo desses 35 anos, experiência nessa área de qualidade, de gestão, dos sistemas de gestão, dos programas, das ferramentas. Então, eu sou engenheiro mecânico e administrador de empresas. Em 88, eu fiz um curso de pós-graduação em manutenção mecânica. Eu já trabalhava no polo petroquímico de Camaçari como engenheiro de manutenção. E lá no polo, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de grande porte, de 3.600 funcionários, que na época, em 1990, implantou um sistema de qualidade total no estilo japonês. Tivemos uma consultoria da JUSE, a União de Cientistas e Engenheiros Japoneses, e aqui no Brasil representada pela Fundação Cristiano Ottoni, a partir da pessoa do Vicente Falcone. Então, ele nos deu essa assessoria, também junto com um consultor japonês chamado Miyauchi. Eu fui formado por ele como facilitador da qualidade, dei o suporte, fazendo uma atividade paralela com a minha atividade de engenheiro. Cresci dentro da empresa até me tornar gerente, e baseado na experiência das ferramentas que nós utilizamos lá, inclusive 5S TPM, em 95 eu tomei a decisão de montar uma empresa de consultoria chamada PDCA, Consultoria em Qualidade, focada nessas duas ferramentas, 5S e TPM. Muito legal, uma grande carreira, né? E muito bonita também. Obrigada pela tua apresentação, Haroldo. E o tema escolhido, que eu escolhi para você, por acreditar justamente nesse teu... Porque, assim, uma pessoa que trabalha há 35 anos com a ferramenta, com tudo isso, com certeza acredita muito nos resultados que isso traz, né? Então, eu queria falar com você basicamente sobre resultados, então, né? Então, a primeira pergunta do nosso momento aqui é pela tua experiência, o que você acha, assim, um fator determinante de sucesso para a gente iniciar uma cultura de resultado dentro das empresas, sejam elas pequenas ou grandes organizações? Thaís, existe o chamado ciclo PDCA, que é o ciclo do Deming, que basicamente, desde que eu aprendi a trabalhar com os sistemas de gestão, as ferramentas, sempre eu vejo em comum o respeito ao chamado ciclo PDCA, criado pelo Deming no final da década de 50, e que consta em 4 etapas de trabalho, onde a primeira significa você planejar o que você vai fazer, e nesse planejamento você já envolve tanto a parte de capacitações, os treinamentos, como também a definição de metas, evidente, metas compatíveis, né, com as características, com até a situação atual da organização. Depois você parte para executar o plano e você tem que fazer a verificação do avanço do plano, até tendo como referência essa meta que você colocou lá na primeira atividade do P, do Plan. Então, essa verificação, que é chamada do check do PDCA, letra C, tem que ser feita para você fazer os ajustes, ou corrigindo a meta para mais ou para menos, ou corrigindo o próprio plano que você fez, né, na primeira etapa. E aí você vai tomar ações corretivas, né, para poder, que é o A, o action, para poder fazer essas correções. Então, já de cara, quando você faz qualquer tipo de planejamento, você tem que ter uma meta definida. E essa meta tem que estar, evidentemente, espelhada nas características, nos próprios históricos que a empresa tem, e naquilo que também a empresa almeja. Então, se você começa qualquer projeto, quer seja 5S, quer seja TPM, que são essas metodologias que eu trabalho, dando consultoria desde 95, você já tem que partir de uma meta, e a meta já significa de algo tangível, né? Então, essa meta é fundamental já na parte do próprio planejamento. E depois você faz a verificação dela no C do PDCA. Quando você começa algum projeto, algum programa que não tem uma meta estabelecida, você já está sinalizando que você não vai fazer algum tipo de medição e que ela não está focada em resultados. Agora, você disse que você trabalha com esse tripé, pessoas, processos e resultados, e o próprio prêmio da Fundação Nacional da Qualidade, que é o Prêmio Nacional da Qualidade, ele consta basicamente desses 3 pilares. Isso por quê? Porque você pode também obter resultados sem ter processos, muitas vezes, autossustentáveis. Isso não é muito raro nas empresas ocidentais,
onde muitas vezes ela foca o resultado, mas esse resultado às vezes pode não ser obtido com um processo autossustentável. Vou dar alguns exemplos. Você visa, por exemplo, certificar a sua empresa numa norma ISO, a ISO 9000, a ISO 14000, a OSAS 45000, que é a antiga, desculpa, a ISO 45000, que é a antiga OSAS 18000, onde o seu objetivo é a certificação. Mas muitas vezes a certificação, Thaís, ela não é obtida a partir de um processo autossustentável, onde nesse processo trabalham pessoas dos diversos níveis e das diversas áreas da organização. Então, o que muitas vezes acontece é que você consegue um certificado apenas para justificar junto ao seu cliente, junto ao seu mercado, mas, por exemplo, se for uma ISO 9000, a empresa não respira qualidade. Se for a 14000, a empresa não respira meio ambiente. E se for a 45000, a empresa não respira a questão da segurança e da saúde. Então, não adianta muitas vezes você ter como foco somente o resultado, se esse resultado não é obtido através de um processo respeitado, autossustentável, inclusive, cuja base são as pessoas. E quando eu digo pessoas, a gente divide em dois aspectos: a parte da qualificação e a parte também comportamental, que é a postura das pessoas. Então, esse tripé é fundamental para você ter resultados autossustentáveis ao longo do tempo, e não resultados apenas pontuais, que muita facilidade eles se perdem ao longo do tempo, o que exige de algumas pessoas-chave da organização um desgaste muito grande, um estresse muito grande, para poder mostrar a alguém de seu interesse, os stakeholders da empresa, uma fiscalização, um determinado cliente, um resultado aparente, porém ele não está fundamentado em um processo autossustentável. Como que você acredita que os resultados se mantêm, né? Você, com a tua experiência, eu imagino que já tenha visto empresas que conseguiram excelentes resultados, mas que por algum motivo eles voltaram para um patamar anterior, e ao contrário também, já vi empresas conseguirem excelentes resultados e também conseguiram manter esses resultados para frente. O que você acha que é determinante para a diferença desses dois movimentos das empresas? Thaís, quando você implanta esses modelos de gestão, e aí inclui também as ferramentas, você falou agora aí Six Sigma, ou metodologias, como você queira chamar, que é o caso do programa 5S, você tem que ver que isso daí tem que ser coisas para a empresa. A empresa, ela precisa disso, a organização, ela precisa disso para primeiro sobreviver, e depois ela ser uma empresa que seja competitiva, para que ela se mantenha ao longo do tempo. O que acontece é que muitas vezes os programas, os modelos são implantados para as pessoas. Quer dizer, é muito mais às vezes um capricho de um diretor, ou a vontade de um diretor, de um gerente, onde às vezes a organização, inclusive coordenadores desses sistemas, trabalham para essas pessoas e não para a empresa. Então, você tem que ter um modelo voltado para a empresa e não para as pessoas, porque de repente as pessoas saem, as pessoas mudam suas prioridades, que não obrigatoriamente são as prioridades da empresa, e às vezes esse programa perde o seu valor. Eu tenho um livro chamado A Bola da Vez, que ele fala justamente onde e como fracassam os programas de qualidade e produtividade, e o nome do livro chama-se A Bola da Vez, para mostrar que justamente na nossa cultura ocidental de gestão, não é uma coisa típica do Brasil, tem muito essa questão do modismo. Então, qual é a bola da vez? É o 5S? Não, o 5S é uma coisa muito antiga, já está muito batida, já tem 30 anos de existência aqui no Brasil, mas os conceitos continuam válidos e continuam sendo necessários. Então, não é uma questão de modismo, é uma questão de necessidade. Às vezes, uma pessoa me procura e diz: Haroldo, você ainda está trabalhando com os 5S? Não existe algo mais novo do que o 5S? Eu disse: olha, existiria se aquele 5S tivesse ultrapassado, né? Mas eles são totalmente atuais. Eu diria que a gente tem que desenhar um programa para atender a necessidade da empresa e não para atender, às vezes, um desejo ou, às vezes, um capricho de um determinado personagem, que pode ser o diretor industrial, pode ser o gerente daquela unidade. E eles me mostraram lá uma linhazinha do tempo dos programas de excelência que eles já tiveram, e aí eles mostraram exatamente isso que você falou. Cada bolinha que mudava, o nome do programa, era a mudança de um diretor. Era uma cadeira que mudava. Então, isso é muito difícil, né? Eu não sei, você vê
alguma forma, assim, principalmente, e eu tenho experiência trabalhei em empresas multinacionais e trabalhei em empresas familiares num movimento de profissionalização, que são realidades totalmente diferentes. Mas eu vi muito isso acontecendo, né? Você acha que isso tem uma tradição, assim, com o país em si? O que você vê, assim, pela tua experiência? Na verdade, Thaís, não é com o país, é a nossa cultura de gestão ocidental. Você tem o Brasil, mas você viu agora um caso muito típico dos Estados Unidos, onde a Uhum, liderança sim. política é uma questão cultural, que isso nós temos que aprender com eles. E já tem muitos gestores, presidentes das organizações ocidentais, que trazem essa identidade dessa cultura oriental de gerir os seus negócios para a cultura da sua empresa, tá certo? Agora, são poucas as que conseguem isso. Mas a gente tem empresas, inclusive aqui no Brasil, que elas têm uma empresa, por exemplo, como a Natura. Nós trocamos o presidente da Natura, que ficou na presidência da Natura durante muito tempo, e a Natura continuou com a mesma identidade. Né? Nós temos o caso da Ambev também. A Ambev, ela trocou os seus presidentes e tal, e ela continua tendo a sua identidade. Por quê? Porque o projeto foi feito para a empresa e não para aquela pessoa. Sei lá, né? Qual que é o papel da liderança que você entende nesse movimento, né? Como que a liderança pode ter uma postura proativa voltada para um resultado da empresa, né? Então, imagina que, não sei, vou dar um exemplo aqui, o Haroldo, ele foi assumir uma empresa, ou uma pessoa com o perfil do Haroldo, assumiu uma empresa que respira Lean, metodologia Lean, o dia a dia Lean. Mas o Haroldo, né, tem por essência a metodologia TPM, que elas se conversam em muitos aspectos. Mas como não dar esse tom de uma forma que descaracterize a cultura e o direcional da empresa? Qual dica que você dá para esses líderes aí de hoje? De hoje, enfim, pessoas que estão no movimento sempre de querer essa excelência operacional, mas também respeitar a organização, né? Colocar a empresa em primeiro lugar. Muito bem, Thaís, no caso, os resultados da empresa e a empresa em si, ela não enxerga uma determinada ação que é para a maioria dela, de onde é que ela vem. Se ela vem do TQC, se vem do WCM, se vem do TPM, se vem do próprio Lean Manufacturing. O que ela enxerga é o resultado, né, dessa metodologia, dessas práticas. Essa paixão que às vezes algumas pessoas têm é uma paixão mais de um técnico, né, e não de um gestor. Então, o diretor, ele quer resultados. Agora, chega a nós técnicos, que são consultores, os coordenadores desses sistemas, apaixonados por um e por outro, distorce o direcionamento das ações desses gerentes diretores, vamos dizer assim, tendenciosamente para uma coisa e para outra. Então, eu sou consultor de TPM, sou consultor de 5S, mas o meu foco é fazer com que a empresa tenha resultados, né? Então, por exemplo, não adianta lá a Kodak da vida continuar fazendo câmeras ou películas fotográficas com alta produtividade, com alta tecnologia, se você tem lá a tecnologia digital avançando, né? Então, eu diria para você que a gente que tem conhecimento dessas ferramentas, a gente tem que passar para as pessoas que têm a decisão na mão, que são gerentes e diretores, que não são apaixonados por esses temas, mas são apaixonados por resultados, porque dos resultados depende a sobrevivência dele na empresa, ou o crescimento profissional dele no mercado de trabalho, como queira chamar, a gente não ter uma visão tendenciosa para fazer com que essas pessoas se apaixonem também por esses programas, né? Então, Haroldo, bem rapidinho, né? Assim, Eu estou à sua disposição, Thaís. O que você quiser perguntar. Acabaram as nossas perguntas aqui oficiais e eu queria que você, assim, deixasse um recado sobre resultado pela tua experiência, que é gigante, para gente que está no início, seja pessoas que vão ver, que podem estar, eu costumo dizer assim, que a gente não sabe quem que vai estar vendo, né? Pode ser uma pessoa que não tem nada e que de repente, poxa, acho que isso seria legal, quero começar a implementar isso. Pode ser alguém que esteja já começando e já está enfrentando os desafios, porque a gente sabe que é um desafio, né? Um início de uma implementação, seja de 5S, TPM, Lean, Six Sigma, WCM, qualquer coisa, é um desafio para a gente quando a gente fala de implementação, porque tira as pessoas da zona de conforto, né? No primeiro momento.
ou também empresas que já têm muito tempo. Eu costumo dizer que às vezes é até mais perigoso, né? Porque pode ser que já tenha entrado no nível de comodismo. Então, pensando em resultado nessas esferas aí de evolução, o que você pode deixar de recado para a gente? Muito bem, Thaís. Olha só, quando a gente pensa numa pirâmide de hierarquia da empresa, a gente tem que ver que os resultados tangíveis, normalmente, eles se coincidem com os resultados da própria empresa. Então, a gente tem que buscar, para ter essas metodologias autossustentáveis, justificar resultados tangíveis. Por quê? Porque você tem um sistema de compra desses projetos no sistema top-down, obrigatoriamente, e se você não tiver resultados chegando no topo da pirâmide, que são resultados do programa que se assemelha aos resultados da empresa, resultado de qualidade, de produtividade, redução de custo, cumprimento de prazo, questão até de redução de acidentes ou de impactos ambientais, né? A questão do turnover, que aí envolve até a parte motivacional das pessoas. Então, esses resultados do topo da pirâmide têm que ser, no mínimo, tangíveis. Agora, quando você vai descendo na pirâmide, fica cada vez, mesmo que você queira fazer desdobramentos, mas o que motiva mais, à medida que você desce da pirâmide, são os resultados intangíveis. Então, quando você, por exemplo, trabalha num escritório, qual é o resultado, assim, entre aspas, intangível que você tem? Quando você consegue cumprir as obrigações suas do dia a dia, sem precisar se estender no local de trabalho, sem precisar muito estresse, né? Já o pessoal operacional são as condições físicas de trabalho, né? É quando você assume um turno de produção, você encontra aquele turno todo redondinho, as máquinas funcionando redondinhas, a área limpa, a área ordenada, você quer um instrumento, quer uma informação, quer um documento, você encontra com facilidade e você começa também a atuar nas chamadas condições de segurança, dando às pessoas, principalmente de áreas operacionais, condições muito mais adequadas para se trabalhar no aspecto físico. Então, a gente tem que saber, quando a gente coordena um programa como esse na empresa, PPM e 5S, tentar apontar para cada nível de hierarquia, e depende da situação, para cada setor, quais são os resultados que motivam aquela equipe que está ali a continuar investindo no programa. Então, nós que somos coordenadores, temos que ter essa visão de que resultados têm que ser, basicamente, assim, estratificados e qualificados por cada nível de hierarquia da empresa. Então, na hora de vender o peixe, vendo o resultado para aquele nível de hierarquia que se interessa por ele. Quanto mais baixo na pirâmide, o resultado tem que ser mais intangível e mais emotivo. E quanto mais no pico da pirâmide de cima, os resultados têm que ser mais tangíveis, mais concretos e mais racionais. Então, essa é a visão que eu dou, o aconselhamento que eu dou para quem trabalha, tanto dando assessoria a essas metodologias, como também quem está na coordenação dessas metodologias. Muito bom, incrível, incrível. Haroldo, aqui queria te agradecer demais, muito mesmo, tua generosidade, a transparência nas respostas. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz, assim, nem sei como agradecer. Eu agradeço a você mais uma vez, Thaís, e também ao pessoal que está assistindo essa gravação pelo seu canal, provavelmente pelo LinkedIn. De qualquer maneira, deixo no ar também o meu contato, pdca, que é o nome da minha empresa, @terra.com.br, repetindo, pdca@terra.com.br. Tem os meus canais de relacionamento aí, Haroldo Ribeiro, você vai lá no YouTube, tem podcast lá no Wi-Fi, agora no Amazon Music, Instagram, o Instagram eu tenho, inclusive, todas as segundas-feiras, 20 horas, eu faço lives voltadas para quem busca crescimento profissional no meu Instagram e também no meu canal no YouTube. Todos vocês estão convidados e convidadas para participar, sempre com alguém que tenha muita experiência, muitas vezes carreiras até internacional, né? Então, o contato está aí, fiquem à vontade vocês que estão assistindo essa gravação, para me enviar e-mail, fazer algum contato através dos canais de relacionamento, YouTube e LinkedIn principalmente, além do Instagram. Muito Thaís, grato a obrigada. você e a todos que estão aí assistindo essa gravação.